Pronto. Nossa última disciplina, depois aí de uma longa jornada de estudo, de aprendizado, a gente chegou na matéria que estuda os últimos dias. E aí, deixa eu já deixar algo alinhado com vocês. Na nossa turma, nós temos alunos aí de várias profissões de fé, né? De várias denominações. Temos alunos batistas, metodistas, assembleianos, pentecostais, entre outros. Por essa razão, a gente vai procurar ministrar essa matéria de uma forma bem abrangente, porque no meio teológico nós temos assim muita divergência, né, sobre questões de interpretação da escatologia, tá? Eu vou mandar para vocês a apostila após a aula, tá bom? Assim que terminar, porque não vai adiantar eu mandar agora, porque vocês vão estar acompanhando aqui o conteúdo. Ela já está prontinha, já eu vou mandar para vocês. Eu só esqueci realmente, porque eu tive um compromisso agora cedo, e aí cheguei agora em casa por volta assim de umas 2:30, só deu tempo de almoçar e já me preparar aqui para a aula. Mas assim que terminar a aula, eu vou mandar a apostila para vocês, que é essa, inclusive, que já estou exibindo aí na tela para vocês acompanharem. E aí, como eu explicava, a gente vai, para cada tópico aí que for relevante, eu vou explicar para vocês os diferentes pontos de vista, os argumentos que são usados, né, por cada denominação, por cada linha teológica, e assim a gente vai construindo aí o conhecimento, porque o objetivo dessa matéria e na verdade, o objetivo do curso não é propriamente doutrinar vocês, né? O objetivo do curso é formar teólogos. E teólogos precisam ter um conhecimento mais amplo que saiba dialogar com diferentes linhas de interpretação. A doutrina, a parte doutrinária específica, vocês já têm na denominação de vocês. Mas na nossa formação teológica, a gente aprende não apenas a conhecer o que a nossa igreja ensina, mas a gente aprende também a dialogar com outras linhas de interpretação. Tá bom? Bem, vamos lá. Vou começar explicando o que é escatologia, ainda que eu imagine que boa parte de vocês já tenha conhecimento amplo sobre isso, mas vale a pena a gente deixar todo mundo na mesma página, né? O que exatamente é escatologia? Essa palavrinha grega que é usada, eschatos. Deixa eu colocar, inclusive, um bloquinho de notas aqui para vocês acompanharem essas anotações. Evidentemente, vai estar tudo aí na apostila. Eschatos é uma palavra grega que significa o mais distante, o mais distante. E isso pode se referir a várias coisas. Por exemplo, pode se referir a lugar, tipo, o lugar mais distante. Exemplo, quando a gente vai aqui, ó, Atos 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, deixa eu aumentar um pouquinho, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Onde vocês leem a tradução como confins, no texto grego, a gente encontra justamente o eschatos, né? Eschatos, ou seja, os lugares mais distantes. Então, quando se fala os confins da terra, é os lugares mais distantes da terra. Pode também se referir, olha aqui uma outra passagem, ó, Lucas 14, versículos 9 e 10. Diz assim, ó: E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a esse, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Aqui é aquela parábola que Jesus conta, né, de um camarada que se assenta no primeiro assento, quando na verdade o ideal é que ele se assente no último assento. Então aqui pode também se referir à posição, né? A posição mais distante. Quando a gente fala assim, o último lugar da mesa seria o quê? O assento mais distante da cabeceira. Esse é, vamos dizer assim, a posição,
né? Essa palavra, eschatos, olha esse versículo aqui também, ó, Mateus 5:26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Último aqui, então, é no sentido de ordem, né? Ordem. Primeiro, segundo, terceiro, última parcela, último centavo, último ceitil. E essa palavra também pode se referir a tempo. A tempo. Tipo, João 7:37. O que que diz aí, ó? E no último dia da festa, olha aí, o último dia da grande festa, ou o último dia, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. O último aqui é novamente a palavrinha grega que nós estamos aprendendo, eschatos, que é o mais distante, ou seja, no caso do tempo, né, é o dia mais distante do início. Enfim, isso aqui é só para vocês entenderem que essa palavra ela faz alusão àquilo que está no mais distante possível de um ponto de referência. Quando então a gente forma o nome escatologia, escatologia literalmente então é estudo dos últimos, dos últimos. Aí você pode complementar com a, vamos dizer assim, né, o substantivo que você achar mais adequado para essa matéria. Alguns gostam de colocar como estudo dos últimos dias, né? Dos últimos dias, e tem quem prefira colocar das últimas coisas, né? Das últimas coisas. Tanto faz. Estudo dos últimos dias ou estudo das últimas coisas. Tanto faz. Mas literalmente é estudo dos últimos. Como não tem a palavra dias ali, na palavra escatologia, o mais natural é falar o estudo das últimas coisas. Mas, enfim, fica a critério aí de cada um. É, Curiosamente, essa matéria ela sempre sofreu um certo preconceito na história da teologia, porque durante muitos séculos essa matéria não era aprofundada, tá? Muitos e muitos séculos as pessoas não davam muita importância para a escatologia. Vários temas da teologia foram amplamente debatidos, como a Trindade, salvação pela graça, justificação pela fé ou pelas obras, a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Enfim, vários temas foram amplamente discutidos na história da teologia. Agora, escatologia não era um tema muito popular. As pessoas sempre deixavam escatologia lá para o finalzinho do estudo e não dava tanta importância assim. Uma pessoa ou outra ao longo da história, quando se aprofundava na escatologia, às vezes era com um intuito não muito saudável, que era tentar adivinhar quando Jesus ia voltar. E assim, muitas pessoas fizeram tentativas de adivinhar quando Jesus ia voltar. Várias datas ao longo dos séculos foram sugeridas, mas como vocês sabem, nenhuma dessas datas foi se concretizou, né? Inclusive, nós temos alguns grupos evangélicos ou cristãos que nasceram justamente por conta de uma tentativa de adivinhação da data da vinda do Senhor. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Tem um grupo que nós chamamos de mileritas, né? Mileritas. Eles recebem esse nome, mileritas, porque eles começaram, né, como seguidores de um pastor batista norte-americano chamado William Miller. Esse pastor batista, ele fez um cálculo baseado numa passagem lá de Daniel, que é Daniel, capítulo 8, versículo 14. Esse versículo aqui, ó, Daniel 8, versículo 14. E ele me disse:
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, pegando esse versículo aqui isolado, o profeta está dizendo que depois de 2.300 dias, até colocar aqui, ó, 2.300 dias, o santuário seria purificado. O William Miller e os seus seguidores juntaram esse versículo com uma outra passagem que é lá de Daniel 9:24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Percebeu aí, ó? Ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Vou parar por aqui, porque o ponto aqui é o seguinte: nessa profecia do capítulo 9, se prevê que o Santo dos Santos seria ungido após um período de 70 semanas. E esse período começaria a ser contado a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem aqui, para edificar Jerusalém, é aquela permissão que Neemias recebeu para reconstruir os muros. E em que ano foi isso? Quando que Neemias recebeu essa permissão para reconstruir os muros de Jerusalém? Ano 456 antes de Cristo. O que que o William Miller raciocinou? Se o profeta disse que o santuário seria purificado em 2.300 dias, na interpretação de William Miller, esses 2.300, na verdade, não são dias, mas sim anos. 2.300 anos. Então, qual foi o cálculo que ele fez? Simples. Deixa eu, deixa eu abrir aqui uma calculadora para a gente observar é, o cálculo que ele fez, né? Ele tomou como base o ano 456, que foi quando houve a permissão de Neemias reconstruir a cidade. Vamos lá. Ano 456, quando ele recebeu a permissão, é o ano 456 antes de Cristo. E aí ele somou do ano 456 antes de Cristo mais 2.300 anos. Que ano a gente chega? A gente chega ao ano 1844. Então, no cálculo dele, a volta do Senhor ocorreria no ano de 1844. Não foi apenas essa tentativa. Ele tentou várias datas, mas a data que ficou mais famosa foi a data de 22, 22 de outubro de 1844. Porque a soma aqui é do ano 456 antes de Cristo, por isso que eu estou colocando aí o sinalzinho de menos aqui, somado a 2.300 anos, igual a 1844 depois de Cristo. Aí ele calculou a data da volta para 22 de outubro desse ano. Jesus não voltou, dia 22 de outubro de 1844. Entretanto, teve um grupo desses seguidores dos mileritas, teve um grupo que deu uma nova interpretação para essa profecia. E que grupo é esse? Os adventistas. Os adventistas. Eles entenderam que no ano de 1844 aconteceu sim o que a profecia diz. O santuário foi santificado. Que santuário é esse? O santuário celestial. Aí, na visão adventista, no ano de 1844, Jesus
como sumo sacerdote celestial, purificou o santuário celestial e começou uma nova fase no seu ministério. Então, é desse grupo que surgiu o grupo que nós conhecemos hoje como Adventistas do Sétimo Dia. Tá? Evidente, os adventistas têm outras crenças, têm outras particularidades, mas na origem do grupo adventista tem essa preocupação ou essa interpretação de que uma mudança no ministério de Cristo teria ocorrido no ano de 1844, baseado nos cálculos desse William Miller. Tá? Só a título de exemplo, mais um grupo que tentou adivinhar a vinda de Cristo, e esse grupo religioso existe ainda hoje, são as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová têm como fundador um homem chamado Charlie Russell. Esse Charlie Russell, ele fez um cálculo baseado na passagem de Daniel capítulo 4. Olha aqui, ó. Daniel capítulo 4. Lembra naquela visão que Nabucodonosor ficou louco? E aí Deus deu para ele apenas 7 anos em que ele ficaria doente, né? Ficaria louco. É o que a Bíblia chama de 7 tempos. Tá aqui, ó, Daniel 4,16. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. 7 tempos. Bom, 7 tempos nessa profecia, a Charlie Russell interpretava que cada tempo é um ano, né? Um ano. Em cada ano do calendário judaico há 360 dias. Eu sei que esse cálculo ele é um pouco cansativo, mas só para, mesmo que vocês não entendam assim de início, depois assista o vídeo de novo e acompanha com calma que vocês vão entender a métrica que eles usaram. A questão aqui é, a profecia diz 7 tempos, que podem ser entendidos como anos de 360 dias, tá? Anos de 360 dias. Se tem, se cada ano tem 360 dias, esse é o calendário judaico, evidentemente, a gente multiplica 360 vezes 7. Nós encontramos 2.520 dias. Tá aqui, ó, 2.520 dias. O que que Charles Russell fez? Fez um cálculo em que ele interpretava esse 2.520 dias como 2.520 anos. 2.520 anos. Então, na interpretação de Charlie Russell, Deus teria entregado o governo do mundo aos gentios por um período de 2.520 anos. E isso começou a contar a partir de quando? A partir do ano 606 antes de Cristo. Porque foi quando os babilônios tomaram o povo judeu, né? Dominaram o povo judeu. Nabucodonosor, a primeira deportação de judeus para a Babilônia, que foi aquele grupo que Daniel estava junto, ocorreu no ano 606 antes de Cristo. E aí, qual foi o cálculo que Russell fez? A partir do ano 606 a.C., deveria ser somado 2.520 anos. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu apagar tudinho aqui. Menos 606 mais 2.520 anos. Qual o ano que nós vamos encontrar? 1914. Então, Charlie Russell concluiu que Jesus voltaria no ano de 1914. Jesus não voltou, né? Em 1914. Aí, Charlie Russell fez um novo cálculo, mais ou menos com a mesma métrica, e nesse novo cálculo, Jesus voltaria no ano de 1918. Só que Jesus também não voltou em 18. O que que aconteceu? Antes que chegasse 1918, Charlie Russell morreu.
Aí o sucessor dele, Rutherford, quando passou o ano de 1918 e Jesus não voltou, ele voltou atrás e disse: não, Jesus voltou sim em 1914. Só que Jesus voltou de maneira invisível. Jesus voltou, sim, mas Jesus voltou de forma invisível. E aí as testemunhas de Jeová acreditam que desde o ano de 1914, Jesus ele já retomou o governo, né, o reino, ainda que até então de maneira invisível, até o dia em que isso vai se tornar visível. Ou seja, eu estou explicando isso para vocês só para vocês perceberem o quanto muita gente fez tentativas de adivinhar a vinda do Senhor. Essas tentativas, todas elas foram frustradas, só que nem todo mundo admitiu o erro. Muitas pessoas, muitos que tentaram adivinhar, preferiram reinterpretar seus cálculos e dar um outro significado, e daí surgiram essas seitas que nós temos ainda hoje no meio evangélico, como essas, né? Testemunhas de Jeová, adventistas, e tem outras também, tá? Boa parte delas tem alguma interpretação escatológica equivocada. Fato é que Jesus já tinha dito, aqui em Mateus 25:13, o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, ninguém sabe o dia e a hora e não é para a gente ficar tentando adivinhar. Como a gente não sabe que dia que vai acontecer a vinda do Senhor, o que Jesus deixou para a gente se nortear são os sinais da vinda do Senhor, os sinais da vinda de Cristo. E aí, essa é uma outra questão que muita gente interpreta de forma equivocada, que é a seguinte: quando a gente pergunta para as pessoas, me fala um sinal da vinda de Cristo. Sabe o que as pessoas geralmente respondem? As pessoas geralmente falam isso aqui, ó. Guerras, fome, né? Mais o quê? Falsos cristos, né? Falsos cristos, terremotos. Geralmente, esses são os sinais que as pessoas apontam como sinais da vinda de Cristo. Só que as pessoas, elas falam isso por não lerem com atenção o texto que fala sobre os sinais da vinda de Cristo, que é Mateus capítulo 24, entre outros, né? Mas eu vou focar aqui em Mateus 24, porque ele cita essa questão aí de guerra, terremoto e por aí vai. Vamos prestar atenção no texto. Olha a pergunta que fizeram a Jesus. Mateus 24, versículo 3. Diz-nos: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Percebeu aqui a pergunta? Ó? Eles estão perguntando o sinal da vinda e do fim do mundo. Por que que eu estou destacando isso? Observem a resposta de Jesus, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tomem cuidado para vocês não se enganarem, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí vem o versículo 6. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Percebeu? Não é o fim. Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ou seja, o que Jesus disse foi justamente o oposto do que muitas pessoas entendem. Jesus não falou que fome, guerra, terremoto eram sinais da vinda dele e do fim do mundo. Pelo contrário,
o que Jesus disse, olha, tomem cuidado para vocês não se enganarem, porque vai acontecer guerra, fome, terremoto, né, rumores de guerra, nação contra nação, tudo isso vai acontecer, mas não é o fim. Ou seja, essas coisas são eventos que fazem parte da história da humanidade desde que o mundo é mundo. Isso não é sinal da vinda de Cristo. Guerra sempre teve, terremoto sempre teve, fome sempre teve, epidemias sempre teve, violência sempre teve. Essas coisas, elas já aconteciam e vão continuar acontecendo. E por que que Jesus disse naquele tempo que as pessoas não deveriam se enganar com essas coisas? Porque na época de Jesus havia o que nós chamamos de Pax Romana. O que é a Pax Romana? Um mundo, né, pelo menos ali boa parte do continente europeu e ali do Oriente Médio, estava sob o domínio do Império Romano. E durante o governo romano, aquelas nações viviam em paz. Ou seja, havia um tempo de sossego, de tranquilidade, né, de prosperidade, porque o governo romano foi um governo que conseguiu é, abafar a violência e as reações dos rebeldes. Então, por muito tempo, os romanos conseguiram implementar uma relativa paz. Então, como naquela época as pessoas não estavam vivendo, não estavam vendo guerras com frequência, Jesus disse: olha, vai voltar a acontecer guerras, etc., mas vocês não devem se enganar com essas coisas, porque não é o fim. Guerra já havia antes e vai continuar havendo depois, né? Gente, tem guerra em toda parte da Bíblia, lá no Antigo Testamento. As pessoas pensam assim: ah, é sinal da vinda de Cristo na família, um matando o outro. Gente, em Gênesis, nós temos um irmão matando outro irmão, Caim matando Abel. Em Gênesis, nós temos Esaú tentando matar Jacó. Ou seja, ações de violência já tinha. Guerras no Antigo Testamento tem várias. Leia aí a historinha dos reis. Primeiro reis, segundo reis, crônicas. Quantas guerras Davi não enfrentou, os reis de Judá e de Israel não enfrentaram, porque guerra sempre teve. E fome. Quantas passagens no Antigo Testamento nós temos de episódios de fome, né? Por exemplo, houve fome no mundo na época que José era governador do Egito, ou seja, fome, guerra, terremotos, essas coisas sempre tiveram. Falsos cristos também já havia antes de Jesus. Pessoas que se diziam Cristo sem ser, e depois de Jesus também apareceram alguns se dizendo Cristo sem ser. São coisas que sempre aconteceram, tá? Então, nada disso aqui é sinal da vinda de Cristo. Isso aqui são coisas que acontecem no mundo desde que o mundo é mundo. E é isso que Jesus estava tentando explicar. Aí, observe, ele para aqui, ó. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aí vem o versículo 9. Então, esse então é para indicar que o que ele vai falar a partir de agora, isso sim é que é sinal da vinda de Cristo. Ou seja, isso sim, quando acontecesse, é que deveria chamar a atenção. E o que é? Ele diz, ó, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, qual é o primeiro sinal aqui que ele menciona? Ó, vou até colocar aqui, ó. Não é sinal, não é sinal e é sinal. O que que é sinal? Perseguição generalizada, perseguição generalizada. Observou que Jesus disse aí? Que haveria o quê? Gente sendo perseguida,
né? Por todas as gentes, uma perseguição generalizada, porque o texto fala que nós seríamos odiados de todas as gentes. Hoje existe perseguição em várias partes do mundo, mas ainda não chegou no nível de ser uma perseguição em que somos odiados de todas as gentes, por todas as gentes. Pelo contrário, nós temos muitos países em que a pregação do evangelho é totalmente permitida e em alguns, inclusive, é incentivada. Evidentemente, isso já está começando a mudar, né? Aqui no Brasil mesmo, vocês já devem estar percebendo que a nossa pregação ela já não está alinhada com o politicamente correto. Então, aqui no Brasil, a gente já sofre um certo tipo de hostilidade pela nossa pregação, mas não ainda no nível de sermos totalmente mortos ou presos. Mas ressalto, não estamos longe disso. Não estamos longe disso, estamos muito perto. Basta você ver que volta e meia, um caso ou outro, nós temos na mídia de algum pastor, de algum pregador, de algum influencer evangélico, que é intimado por algo que falou, né, numa rede social. Volta e meia vocês ouvem falar de algum pastor que sofre um processo por pregar algo contra, por exemplo, homossexualismo, contra aborto. Então, esse cenário já está se formando. É isso que deve chamar a nossa atenção, tá? É isso que sinaliza que Jesus está voltando. Outra coisa que ele disse, ó, que iria acontecer, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Isso aqui é uma coisa que Jesus está alertando para algo que vai acontecer no próprio interior da igreja. Ou seja, haveria um aumento de escândalos dentro da igreja, traição dentro da igreja. Ou seja, várias coisas iriam acontecer para dividir a igreja, desunir a igreja. E essas coisas, de fato, devem chamar a atenção porque algumas já começam a acontecer. Vocês podem notar, por exemplo, que aqui no Brasil mesmo a gente já tem uma grande divisão política, né? A divisão política ela já afeta a igreja, porque nós temos na igreja pessoas que são militantes de direita e militantes de esquerda que não se dão de jeito nenhum. Um fica acusando o outro de ser infiel, de não estar em linha com o evangelho. O que desencadeia um sinal da vinda de Cristo, que é a apostasia. Então, posso até colocar aqui, ó. Apostasia, que é o abandono da fé genuína. Não é só Mateus que fala isso, né? Nós temos outros versículos, ó. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, a apostasia é um grande sinal da vinda de Cristo. 1 João 2,18: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. No 19 diz: saíram de nós, ó, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Ou seja, é uma alusão à apostasia. A gente tem algo também desse gênero lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, a apostasia é um outro sinal da vinda de Cristo, que a gente também já começa a perceber e que deve chamar a atenção. Um grande número de pessoas que abandonam a fé, né? Nós temos aí, no Brasil, por exemplo, o segundo maior grupo evangélico é o grupo dos desigrejados. Então, já começa a perceber aí que existe um aumento da apostasia. Um outro sinal que Jesus apontou, lá em Mateus 24, diz aqui, ó, versículo de número 10. Desculpa, 10 a gente já leu, né? 11.
e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aí é um sinal, de fato, para a gente se atentar. Falsos profetas e falsas doutrinas, né? Deixa eu pegar aqui alguns versículos, ó. Inclusive esse que a gente já leu, 1 Timóteo 4:1 diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A gente pode pegar aqui um outro, ó. 2 Timóteo 3:13. O que que diz aí, ó? Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais o dia da vinda do Senhor se aproxima, a tendência é que a mentira aumente. Já perceberam que a gente está na era da fake news, né? É moda hoje disseminar falsas notícias, falsas doutrinas, ou seja, a mentira está cada dia mais popular, né? E isso é um sinal da vinda de Cristo. O aumento da, dos falsos profetas. Isso é uma coisa que de fato deve chamar a nossa atenção. Agora, olha o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, outro sinal que aponta para a vinda de Cristo é o declínio moral. Declínio moral. Eu acabei não colocando aqui, ó, falsos profetas, né, que eu expliquei agora há pouco, e declínio moral, ou seja, aumento da iniquidade. É outro sinal que Jesus deixou claro aí sobre o fim dos tempos. Por exemplo, Lucas 17:26. Aqui alguns versículos, ó, Lucas 17:26. O que que Jesus diz? Aqui, ó. É... Deixa eu achar aqui. Pronto. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem voltar. Tanto os dias de Ló quanto os dias de Noé eram dias em que havia bastante imoralidade, né? No caso de Noé, nós temos o relato do capítulo 6 que fala que os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens, e no caso de Ló, nós temos o relato sobre Sodoma e Gomorra. Em ambas as situações, nós temos a imoralidade num alto nível. O que Jesus está dizendo, então, é que nos últimos dias isso também aconteceria, como sinal da vinda dele, o aumento da imoralidade. Quando a gente lê aqui, ó, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, Paulo também fala sobre isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, características das pessoas nos últimos dias, aumento da imoralidade. Agora, qual é o principal sinal? Qual é o principal sinal da vinda de Cristo? Olha o que diz aí, 13:14. Aquele que perseverar até o fim está salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Olha o contraste. Lá em cima, quando Jesus falou de guerras, rumores de guerras e tudo mais, ele terminou sua fala dizendo: ainda não é o fim. Mas quando ele fala sobre a pregação do evangelho, aí ele diz: e então virá o fim. O maior sinal, ou um dos maiores sinais da vinda de Cristo, é a pregação do evangelho para o mundo inteiro. Vou mostrar mais uma passagem onde isso fica claro. Observe essa passagem aqui, ó, Atos 1, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes:
Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Percebeu aí? Eles perguntaram quando que o Senhor restauraria o reino a Israel. E aí a resposta de Jesus pareceu até evasiva. Ele diz: olha, não interessa a vocês. Vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês não têm que se preocupar com o tempo em que a profecia vai se cumprir. Então, se eles não tinham que se preocupar com isso, eles deveriam se preocupar com o quê? É aí que entra o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: vocês não têm que ficar preocupados sobre quando vai acontecer. Vocês têm que ficar focados na missão de vocês, que é pregar o evangelho até os confins da terra. Por que que eles deveriam estar focados nisso? Porque é só depois que essa missão for cumprida, o evangelho chegar aos confins da terra, só depois da missão devidamente cumprida, é que finalmente é, a profecia de restauração do reino iria acontecer, tá? Então, um outro versículo que endossa isso, sobre a importância, né, da pregação nos últimos tempos, olha isso aqui, ó, Marcos 13, versículo 10. Olha o que Jesus diz. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes, tá? Assim, presta bem atenção. Não é que Jesus está aguardando a última pessoa viva da terra ouvir falar de Jesus. Não é isso. Até porque seria uma contradição, né? Porque ao longo da história, muitas pessoas morreram e ainda morrem sem ouvir falar de Jesus. Entretanto, o projeto é o evangelho chegar aos confins da terra. A igreja, ela ainda não cumpriu cabalmente essa missão. Ela já está bastante avançada, mas ainda não cumpriu cabalmente essa missão. É, até a Idade Média, a igreja tinha evangelizado boa parte do mundo. Só que aí, quando chega o fim da Idade Média, ocorre a descoberta da América. Então, a igreja descobriu que o mundo era muito maior do que pensava. De lá para cá, a igreja voltou a intensificar a evangelização, principalmente a partir dos séculos 18 e 19, com as grandes missões mundiais. E agora, século XX, século XXI, é a época em que a igreja está mais avançada nessa missão de pregar o evangelho a todo mundo. Mas ainda existem nações que não foram evangelizadas, ainda existem idiomas em que a Bíblia não está disponível, tá? Então, ainda existe um esforço a ser feito para que o evangelho alcance todas as gentes. Isso ainda está em andamento, e é nisso que a gente deve estar focado para nos prepararmos para a vinda do Senhor, tá? Fora esses sinais, gente, não dá para a gente ficar criando teorias de conspiração, né? A gente tem que evitar ficar trabalhando o fanatismo das pessoas, porque senão acontece aquilo que Paulo corrigiu na igreja de Tessalônica, porque lá os tessalonicenses estavam muito inquietos sobre a vinda de Cristo. Olha o que o texto diz, ó, 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, o pessoal lá em Tessalônica também já estava meio atordoado, achando que Jesus ia voltar naquele instante. E aí Paulo escreveu a carta corrigindo isso, dizendo: olha, não é bem assim, espera. Ainda vem a apostasia, ainda existem algumas coisas que vão acontecer para formar o cenário para a aparição do homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então, nós devemos sim, evidentemente, pregar que Jesus vai voltar a qualquer instante. Entretanto, a gente não deve ficar
É, é, Primeiro, a gente não tem que ficar tentando adivinhar quando isso vai acontecer. E segundo, a gente não tem que tirar o foco da nossa missão aqui na Terra. Eu não tenho que parar de viver as coisas aqui da Terra só esperando a trombeta tocar e o arcanjo gritar. Não, a gente tem que focar na nossa missão, que é pregar o evangelho, ganhar almas para Cristo, cumprir a nossa missão na Terra, sabendo que tudo isso aqui, né, tudo isso que a gente viu como sinal, isso aqui vai acontecer. Não tem como impedir. Perseguição generalizada vai acontecer, né? E já está começando a se formar o cenário disso. A apostasia já está em andamento. Falsos profetas já estão se proliferando. Declínio moral, então, nem se fala, né? A imoralidade está cada dia pior. Então, essas coisas vão continuar acontecendo e se intensificando, mas na contramão disso, a gente tem que ficar focado na nossa missão, que é ganhar almas, pregar o evangelho, porque quando esse evangelho for testemunhado a todas as gentes, então virá o fim. Beleza, gente? Então, por hoje, nossa ideia foi falar sobre essa parte aí dos sinais da vinda de Cristo. Aí, nas próximas aulas, a gente vai tratar de outros temas voltados aí para a escatologia, né? Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, enfim, a gente vai tratar desses tópicos aí nas próximas aulas, mas por hora, por hoje, nosso objetivo foi falar sobre os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias, que aliás começaram desde que Jesus fez a sua obra aqui na Terra, né? Os últimos dias não começaram no ano passado nem no século passado. Os últimos dias começaram desde que Jesus cumpriu a sua obra e morreu na cruz do Calvário. De lá para cá, nós já vivemos os últimos dias. Entretanto, esses sinais aqui, a tendência é que eles se intensifiquem quanto mais se aproxima a vinda do Senhor. E aí é para isso que a gente deve estar preparados. Beleza? Vamos agora para as dúvidas. Dúvidas, perguntas, comentários. Agora é o tempo de vocês. Caso alguém tenha aí alguma dúvida, a hora é agora. Tânia, pode falar. Não, é só agora que o senhor falou por último de Marcos 13:10, fala que o evangelho tem que ser pregado para todas as nações, né? E as pessoas não se alertam para isso. Pensa assim, a todas as pessoas, não, a todas as nações, a todos os povos. Então, a gente não vai saber quando Jesus realmente vai vir, aquele fato, né? Ele vai vir no dia tal, na hora tal, exatamente por isso. A gente não tem, com todo o avanço da tecnologia, eu não acredito que a gente possa saber ter esse tipo de informação, que existem povos que a gente não conhece e que talvez o evangelho já esteja chegando, nem que seja uma pessoa daquele povo. Que ele não fala uma questão individual, né, pastor? Ele fala uma questão de povo, de nação, né? E com relação a esses sinais, isso para a gente hoje em dia está ficando cada vez mais perigoso. Que a gente abre a internet, o que a gente vê mais? Profecia em cima de profecia. Jesus está voltando e com uma intensidade cada vez maior. Então, quando a gente vê quando o senhor começou essa aula, vendo pessoas ou vendendo ou tomando posição mediante o conhecimento que Jesus já está ali, ou voltando, né? Como testemunha de Jeová. Ah, ele já veio invisível, acreditando, a gente às vezes acha, né? E que ridículo, como é que vai acreditar numa história dessa? Da mesma maneira que hoje nós estamos acreditando em certas histórias, em certas profecias. Que as pessoas, pelo comodismo, não vão ler a palavra, não vão buscar saber se aquilo ali, de repente, hoje em dia, né, uma IA, ou se né, é real mesmo, vai buscar na palavra, né? A gente, por exemplo, só está mostrando aí um texto original, uma coisa assim. Eu não tenho conhecimento de um texto original, mas eu posso perguntar a uma pessoa que tenha conhecimento, né? E dar uma explicação melhor. Será que isso aí procede? Eu vi isso aqui na internet. Será que isso aqui é real? Né? As pessoas, pelo comodismo, só aceitam que Jesus está voltando, às vezes toma certas posições,
às vezes começa a criticar certos tipos de igreja baseado nas profecias que a gente tem recebido, né, pastor? E a É, gente realmente é, tem que ficar com aquilo. duas observações aí em cima do que você disse. Primeiro, a questão de fato, né? A- o sinal não é que o evangelho chegue a todos os indivíduos, mas sim que chegue a todas as gentes. Eu abri aqui o texto grego só para destacar que o que é traduzido como gentes é essa palavra aqui, ó, etne, ou que vem do grego etnos. Etnos é a palavra para etnia. Ou seja, Jesus estava dizendo que o evangelho seria pregado a todas as etnias. Não necessariamente a todos os indivíduos, mas sim a todas as etnias. Só um exemplo para vocês notarem essa questão. Lembrem do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o evangelho ali foi pregado para pessoas de diversas nações em uma cidade, Jerusalém. Ou seja, ali já se mostrou qual é o objetivo do evangelho: alcançar todas as etnias. E naquele evento havia pessoas de diversas nações, ainda que todas fossem judias, evidentemente, mas havia ali pessoas de diversas nações como audiência para a pregação de Pedro. Então, nada impede hoje que o evangelho consiga alcançar pessoas de etnias diferentes, ainda que não alcance todos os indivíduos daquele país ou daquela etnia. Isso ainda é um trabalho em andamento, mas é uma coisa que nos alerta para o fato que pode ocorrer no momento que a gente não tem previsão, não tem controle. E a outra questão que você Bem o que disse o senhor aí falou. também é sobre de fato, o cuidado que a gente tem, que a gente deve ter de não criar alardes e nem fomentar expectativas exageradas. Nós devemos ter esperança na vinda de Cristo. De fato, o maior clamor da igreja é o Maranata. Ora vem, Senhor. É o maior clamor da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Mas esperança não é a gente esquecer dos problemas aqui da terra e ficar olhando para cima esperando o céu abrir. Não é isso. Esperança é, na verdade, um sentimento que deve nos impelir a, enquanto estamos aqui na Terra, fazer a nossa missão: pregar o evangelho, ganhar almas, cuidar de pessoas, né? Cuidar da vida, tratar dos negócios aqui de baixo, ainda que nosso coração esteja nas coisas lá de cima. Mas não é para a gente ser alienado. Não é para a gente ficar indiferente aos problemas aqui de baixo. A gente deve continuar vivendo a nossa vida na esperança de um dia a gente partir e estar com Cristo. E o senhor falou aí na língua original que significa essa todas as gentes e etnias, o grupo se torna ainda menor, né? Porque a quantidade de etnias, esse é um número limitado, então, chegando aquele número ali, chegou, todo mundo ali recebeu pelo menos o conhecimento. Não são todas as pessoas, mas são todas as etnias. Eu achava até que era nações, ou não sei, mas a etnia deve ser um grupo menor, né? Então, assim, eu não sei quantas etnias tem no mundo, mas deve ser um grupo não tão pequeno, mas um grupo limitado, pelo menos etnias conhecidas, né? Então, assim, isso pode acontecer a qualquer momento, com esse desenvolvimento tecnológico, essa coisa toda, e ficar realmente só aguardando a vontade do Senhor, no piscar de olhos ele aparecer, né? O Mas é lance é a gente estar preparado para ir a qualquer instante, independentemente de quando seja. O negócio é estar preparado. O que eu não posso é nem achar que porque Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento, eu me tornar desleixado, indiferente com as coisas aqui de baixo, e também não posso cometer o erro do outro extremo, que é achar que Jesus não volta agora, pode voltar, não vai voltar agora, vai demorar ainda, e aí por achar que ele vai demorar, eu então agir aqui na Terra meio que de maneira indisciplinada, né? Ou seja, eu viver só para a Terra sem esperar, sem lembrar da minha esperança celestial. Só uma observação sobre isso.
Por exemplo, quando a gente pega aqui Mateus, capítulo 24 e 25, Jesus conta três parábolas em sequência, e cada uma dessas parábolas posiciona a vinda do Senhor num determinado momento. Por exemplo, ó, no Mateus 24, Jesus primeiro conta uma parábola, que é a parábola do servo fiel e o servo infiel, né? A parábola dos dois servos. Aí diz aqui, ó, Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós percebidos. Olha o 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, está servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, 50, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera. Ou seja, na primeira parábola, o empregado mau pensa que o senhor vai demorar. Só que aí o senhor vem antes do tempo que ele imaginava. Na parábola seguinte, que é a parábola do capítulo 25, Jesus conta das 10 virgens. Aqui ocorre o oposto. Aqui as virgens imaginam que o noivo vai chegar cedo, só que acaba que ele demora. À meia-noite é que houve-se um clamor. Na terceira parábola, que é a parábola dos talentos, o Senhor volta ainda mais tarde. Por quê? Ó, observem esse versículo aqui. Mateus 25, versículo 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta deles. Então, ó, na primeira parábola, o Senhor volta antes do tempo. Na segunda parábola, o noivo chega tarde, meia-noite. E na terceira parábola, o Senhor chega muito tarde. Ou seja, nós temos três parábolas que colocam a vinda em três momentos diferentes. Ou cedo demais, ou tarde demais. Por que as três noções de tempo? É para a gente ficar bem atento para o fato de que a gente não sabe. Ele pode vir mais cedo do que a gente imagina, ou pode vir mais tarde do que a gente imagina. Como a gente não sabe, o certo é estar preparado para esse evento que ocorrerá a qualquer instante. Beleza. Tá ótimo, pastor. Obrigada. Mais alguém, gente? Dúvidas? Se não há, vamos fechar por aqui então. Semana que vem a gente continua. Assim que terminar aqui a nossa aula, eu vou mandar a apostila para vocês. E aí, semana que vem, a gente dá continuidade, abordando aí vários outros temas, né? Como vinda do Senhor, arrebatamento, tribunal de Cristo, corpo glorificado, bodas do Cordeiro, enfim, tem muitos tópicos aí para a gente abordar nas próximas semanas, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tá ótimo, pastor. Obrigada.